Oi pessoal, meu nome é Marcele Dantas e eu sou advogada do time tributário do Molina Advogados. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o PIS e a COFINS e suas próprias bases de cálculo e a sua relação com os desdobramentos da chamada tese do século. A exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a tese do século, realmente faz jus ao apelido que recebeu. Isso porque, ainda que tenha sido finalizada em maio desse ano, deixa legados que repercutirão e ramificarão, de certo modo, em um tamanho proporcional ao tempo de tramitação no STF. Dentre essas ramificações, podemos citar as chamadas teses filhote, que nada mais são do que teses relacionadas à inclusão de tributos justamente na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aqui fica o questionamento. Com a definição de faturamento definido pela tese-mãe, que já vou mencionar logo em seguida, como fica a questão de outras pautas, como a inclusão do ISS, CPRB ou o próprio PIS e COFINS em suas próprias bases? Bom, desde 2017, no julgamento de mérito da inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, por meio do recurso extraordinário 574-706, o STF determinou o conceito de faturamento como sendo patrimônio adquirido pelas empresas por suas vendas. Vejam que dessa forma foram excluídos os impostos, já que eles não podem ser considerados como ingresso definitivo no valor da receita bruta, ou seja, considerados como um patrimônio. Diante desse conceito, vemos que as empresas cada vez mais socorrem ao judiciário para que esse entendimento seja aplicado em situações com potencial resultado idêntico, no caso, as teses filhote. Especificamente ao PIS e à COFINS em suas próprias bases, já temos 2 artigos publicados no blog do escritório, então vale a pena você dar uma conferida. Em que, pese a alguns julgamentos favoráveis ao contribuinte, a jurisprudência majoritária não favorece as empresas. Isso porque os magistrados aplicam o entendimento firmado no tema 214 do STJ, em que se consignou a constitucionalidade da inclusão do valor do ICMS na sua própria base de cálculo. E aí é que mora a dualidade da jurisprudência. A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo foi declarada constitucional, ou seja, o mesmo tributo dentro da sua mesma base de cálculo. Já o PIS e a COFINS em suas próprias bases também se trata desse modo. Só que tem uma diferença. O conceito de faturamento para PIS e COFINS foi definido recentemente e não abarca a inclusão de um tributo. E agora? Bom, no mês passado verificamos um ótimo precedente junto à Justiça Federal de São Paulo, que concedeu a segurança para que uma empresa do ramo de alimentos se abstenha de fazer a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases, aplicando-se justamente o entendimento exarado na tese do século. Essa decisão é de extrema importância, pois foi proferida menos de um mês após a definição do conceito de faturamento pelo STF. Ou seja, ainda que para a tese filhote em comento haja decisões que ainda apliquem o entendimento da constitucionalidade do ICMS em sua própria base de cálculo, nessa decisão foi considerada aplicável o racional da tese-mãe, acerca da inaplicabilidade da cobrança de qualquer tributo dentro da receita bruta do PIS e da COFINS, justamente por não a comporem. Ainda, a sentença confirmou a liminar concedida anteriormente, possibilitando a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos anteriores à impetração da ação. Eu ressalto aqui que o leading case do caso do PIS e da COFINS em suas próprias bases, o recurso extraordinário 1233/96, encontra-se sem data prevista para julgamento. Até a gravação desse vídeo, ele se encontra concluso a relatora ministra Carmen Lúcia desde 5 de abril, e não foi determinado o sobrestamento de lides que versem sobre essa matéria. O que é bom por um lado, porque as empresas já podem se aproveitar de decisões favoráveis sobre o tema. Bom, pessoal, como vimos aqui, os desdobramentos da tese do século já são perceptíveis e podem ser notados em resultados positivos ao contribuinte, como é o caso desse julgado que eu comentei. Almejamos que com esse precedente seja proferido um maior número de decisões que se adequem ao conceito recente de faturamento do STF. Ademais, além de atuarem no âmbito da constitucionalidade, essas decisões são extremamente favoráveis à sua empresa, que não terá a parcela de 9,25% dos valores de PIS e COFINS incluídos erroneamente em suas próprias bases. Caso tenham alguma dúvida, nossa equipe de tributário está inteira à disposição para ajudá-los. E se você gostou do tema, continue nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou blog do escritório.